Essa música que a gente cantou fala a respeito da presença de Deus ao nosso lado a cada momento. Não sei se você já passou por um tempo de tristeza, por um tempo de desânimo, por um tempo de depressão na tua vida. Alguns de nós já tivemos um tempo de tristeza, alguns de nós já desanimamos e alguns de nós até já experimentamos depressão, que é essa soma de sentimentos que nos paralisa, que faz com que a gente enxergue tudo cinza, que a gente perca o ânimo, às vezes o apetite e às vezes a alegria da vida. A Organização Mundial de Saúde classifica a depressão como uma doença. E eu pesquisei um censo que fechou em 2015, uma pesquisa em 2015, conta que em 10 anos a depressão no mundo todo subiu em torno de 20%, quase 20%. O Brasil é o maior país da América Latina com depressão. E das Américas é o país que só perde para os Estados Unidos em termos de depressão. Os norte-americanos têm uma depressão que chega a quase a 9%, 6% na verdade. Ansiedade. Quanto à ansiedade, o Brasil é recordista mundial. Nós somos o povo mais ansioso que já existe. Nós perdemos para os japoneses, porque anos atrás eu li que os japoneses eram os mais ansiosos. Agora nós ganhamos, e não é à toa, se a gente olhar o cenário que nós vivemos aqui no Brasil, é complicado. Depressão é tido como uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma profunda tristeza, associada com desencanto, amargura, baixa autoestima, culpa, e causa falta de sono e às vezes perda de peso, como eu já falei. Um médico famoso no Brasil diz que é importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória que acontece com cada um de nós. Cada um de nós fica triste em algum momento, quando a gente perde um ente querido, quando a gente é despedido do emprego, quando o nosso grande amigo, de repente, não nos convida para o aniversário dele, uma tristeza assim profunda, né? Isso é normal. Mas existem algumas doenças que são doenças, patologias psiquiátricas. Algumas não. E ele está dizendo aqui que ele concorda que perda de emprego, perda de um ente, dificuldade econômica são causas que provocam isso, né? Contudo, existem pesquisas recentes, do final do ano passado, onde pesquisadores norte-americanos pesquisaram a falta de serotonina, que é tido como uma grande causa da tristeza, da falta de alegria, da causa da depressão. Porque muitos medicamentos que nós tomamos procuram regular a serotonina no nosso organismo, e isso faz com que a nossa sensação de bem-estar, de euforia, de alegria se equilibre, busca um equilíbrio químico. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão que tem muitas pessoas que têm um nível de serotonina alto, normal, até acima do normal, mas que continuam depressivas. E médicos conservadores e conselheiros cristãos têm colocado em dúvida, né, essa massificação do diagnóstico da depressão. Eles chegam a dizer que nos Estados Unidos eles acham que 90% dos diagnósticos de depressão não são por uma depressão química, mas é um diagnóstico errado. Na verdade, a pessoa tem uma doença da alma, uma tristeza, uma depressão causada por algum elemento emocional ou espiritual. Não é propriamente um desequilíbrio químico. Então, nós temos duas fontes gerais de depressão. Uma, um desequilíbrio químico, uma doença, e outro é algo da alma, inerente ao espírito, à alma da gente. Abra comigo, deixa eu ver se eu consigo mudar o slide aqui. Você vai ver que na Bíblia nós temos algumas pessoas que passaram por depressão. Não precisa abrir a Bíblia agora.
Só olha comigo ali, eu vou citar para você, para a gente caminhar com um pouquinho mais de rapidez. Nós temos Davi. No Salmo 32, Davi diz que a alma dele definhava de tanto gemer. E ele diz literalmente que as forças dele foram se esgotando. Qual foi a causa disso? O pecado que Davi escondia e não confessava. Davi sentia que ele murchava dia após dia, gemia de dor, uma alma doente. E a razão era pecado. Jonas, grande profeta, o engolido e cuspido pela baleia, no capítulo 4 do seu livro, Jonas 4, versículos de 1 a 3, Jonas está furioso com Deus, porque Deus poupou o povo de Nínive. Era um povo inimigo dos judeus e Jonas queria que Deus destruísse aquele povo. E depois da pregação de Jonas, o que aconteceu? Deus poupou o povo. E Jonas ficou enfurecido por isso. Jonas queria que Deus tivesse esmagado aquele povo. E a Bíblia diz que Deus chega até Jonas e pergunta: por que é que você está tão furioso, Jonas? Jonas pede para morrer. Jonas senta e diz: Deus, pode tirar minha vida, não tem mais graça, é melhor morrer do que viver. No Novo Testamento a gente vê Paulo, 2 Coríntios 1, versículo 8. Paulo diz que eles passaram por tantas provações na caminhada deles, que foi além da capacidade deles suportarem. Paulo diz que foi tão duro que eles passaram, que eles perderam a esperança pela própria vida. Eles de fato acharam que não sobreviveriam. Estava muito difícil. Acharam que ia morrer. Então nós vemos que vários personagens bíblicos passaram por momentos de profunda tristeza, de depressão na sua vida. Depressão, o tema depressão na Bíblia, se encaixa dentro de um tema maior, que a gente chama de teologia das emoções. A Bíblia fala sobre emoções. E existe uma maneira bíblica de olhar para aquilo que nós sentimos. Pode parecer estranho, mas o próprio Deus que nós servimos é uma pessoa também, um ser espiritual. Mas Deus é uma pessoa e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, por exemplo, ele se ira pelo pecado. Nós já lemos várias vezes isso, não lemos? Deus não declarou para nós simplesmente o que ele pensa sobre o pecado. O pecado é ruim e quem pecar vai para o inferno, por exemplo. Essa é uma declaração do que ele pensa sobre o pecado. Deus expressa um sentimento a respeito do pecado. Deus diz: eu me iro contra o pecado, porque afeta a minha santidade e o meu plano para com aqueles que me seguem. Então nós temos várias pinceladas, vários insights a respeito de um Deus relacional que nos chama a caminhar com Ele, que também tem sentimentos a nosso respeito, porque Ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho. O amor é um sentimento também, mas o amor de Deus é um sentimento, um amor que extravasa, um amor que se derrama, um amor que age. Mas o amor também é um sentimento que gera uma ação na Bíblia. Então, na verdade, nosso Deus é uma pessoa que sente também. E nós também sentimos. Nós também temos nossos sentimentos. Nós também temos noções daquilo que é certo e que é errado. Isso. Abra comigo sua Bíblia. Eu quero olhar a história de um grande profeta de Deus que teve medo e que preferiu morrer em vez de viver. Abra sua Bíblia em 1 Reis, versículo 19. Era um homem de grande poder, um homem que temia Deus, um homem que caminhava nos caminhos de Deus. Mas Tiago 5,17 diz que ele é um homem semelhante a nós e sentia
as mesmas coisas que nós. Tiago 5,17 mostra que esse grande homem Elias também era um homem simples. Era um homem que sentia o que nós sentíamos. Primeira Reis 19, a partir do versículo 3 até 9. Fique sua Bíblia aberta, 1 Reis, nós vamos olhar vários versículos ali, para que você acompanhe meu pensamento e nós possamos chegar a uma conclusão depois juntos, tá bom? Versículo 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, que é uma árvore, um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Veja algumas características nesse texto que nós percebemos de cara de Elias. Versículo 3 diz: medo. É um homem que o medo tomou conta desse homem. O medo dele fez com que ele tomasse uma atitude, qual seja, fugiu correndo. Chegou a deixar o amigo dele no meio do caminho e continuou a viagem sozinho. E ele então pede a morte dele, desiludido completamente da vida. Não havia mais nada que alegrasse esse homem, não havia mais nada que pudesse dar sentido para a vida dele. Ele estava triste, decepcionado e queria morrer. Ele pede a morte. Ele se isola. Ele foge de todos. Escondeu-se numa caverna, longe de tudo e de todos. Ele não queria ver ninguém. Mas é interessante perceber que no meio dessa fuga de Elias acontece algo inusitado. O anjo do Senhor, o próprio Deus, entra na história de fuga de Elias. E Elias toma um susto, porque ele de tanto exausto que estava, o texto diz que ele dormiu. Ele acorda surpreso, na verdade, diz que o anjo acordou ele, né? Acorda, rapaz. E quando ele olha do lado, tem pão e água fresca. É uma região muito árida ali. Ter uma água fresca num jarro de barro é um grande milagre. E ter um fogo aceso também, com uma comidinha, é maravilhoso. A primeira coisa que aconteceu foi que Deus cuidou do físico de Elias. Deus deu comida para ele, deu água para ele, deixou ele descansar o físico dele. Elias se restabeleceu. Se você olhar no versículo 8, diz que ele se levantou, comeu e bebeu pela segunda vez, e ele se fortaleceu com aquela alimentação. E ele teve forças, então, para continuar uma viagem, que a Bíblia diz que ele foi até o Monte Horebe. Só que a viagem dele foi em direção a mais isolamento. A Bíblia diz que ele viajou 40 dias e 40 noites. Pesquisando, esse homem andou 320 quilômetros nesses 40 dias. Uma média de 8 quilômetros por dia. Não satisfeito com isso, ele escala o monte e acha uma caverna. E ele entra naquela caverna. E naquele escuro, naquela solidão, naquele ermo, esse homem se sente bem. Ele acha que ali é o lugar dele. Deus cuidou do físico dele, deu comida para ele. Mas a coisa ainda não estava resolvida.
porque ele não restaurou a sua depressão, ele não restaurou o seu sentimento de desvalia, ele continuava triste, abatido e queria isolamento. Eu quero propor 4 momentos na vida de Elias. Quero fazer 4 afirmações, olhando para a história de Elias e tentando tirar dali algumas lições do porquê esse homem ficou triste e deprimido. O que aconteceu com esse homem? Abra comigo ali para o capítulo 18, o capítulo anterior. Se você quiser em casa dar uma lida, capítulo 18, 19, conta essa história que eu estou falando aqui. Mas eu vou pensar alguns versículos para a gente tentar, em pouco tempo, entender o que aconteceu ali, certo? Elias, a primeira coisa que eu quero dizer, Elias teve uma grande experiência de euforia. O que aconteceu no capítulo 18? Elias subiu no Monte Carmelo e ali ele batalhou contra os 400 profetas de Baal. O povo de Israel tinha abandonado a Deus. O povo de Israel seguia Baal, que é um ídolo. E o rei Acabe, a sua esposa Jezabel, o palácio, aprovava isso. O palácio fomentava isso. E Elias enfrentou esse povo. E Elias subiu até o Monte Carmelo, é uma história que a maioria de nós conhece, e Elias orou insistentemente a Deus para que Deus trouxesse fogo sobre o holocausto que ele fez ali, para que os 400 profetas de Baal, para que o rei e todo o povo que estava ali soubesse que Deus era o rei. E aquilo foi uma manifestação de grande poder de Deus. A Bíblia diz que o fogo veio, queimou tudo que estava ali, as pedras ali também, o holocausto estava encharcado e tudo foi queimado, destruído por uma explosão da presença de Deus através do fogo naquele momento. Então, a gente consegue perceber que a depressão de Elias, ela veio logo depois de um grande momento de euforia, de uma grande vitória, de um grande momento em que ele viveu um êxtase, uma experiência muito bacana com Deus, uma experiência da presença de Deus muito forte, muito marcante na vida dele. Poucos dias depois, ele pediu para morrer. Parece um paradoxo. Segunda afirmação que eu quero fazer, baseado no capítulo 18, na vida de Elias, é que após intenso estresse e muita atividade, a gente também fica propenso a passar por uma depressão. Pelo menos Elias ficou. Dá uma olhada comigo aqui. Olha o versículo. Olha o que aconteceu com Elias. Elias subiu até o Carmelo, certo? Pensa comigo. Teve essa experiência que eu acabei de relatar. Ele enfrenta o rei, 18. Ele diz para o rei assim: não tenho perturbado Israel, rei, mas você e sua família e seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns. Elias, ele enfrenta o rei. O rei diz para ele: você está perturbando nossa cidade. Elias olha para o rei, enfrenta o rei e diz: não, quem está perturbando é você, seu pai, sua casa e seu palácio. Ele enfrenta o rei. Versículo 18, capítulo 18, versículo 21, Elias enfrenta ali o povo. Ele olha para os irmãos, para os pais dele, os parentes dele, e enfrenta o povo dizendo: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam a Baal. Ele se coloca para enfrentar o povo, para confrontar o povo. Elias, na sequência, desafia os profetas. Ele chama os profetas a fazer o holocausto também, no Monte Carmelo, assim como ele faria também. E por fim, Elias participa de uma verdadeira batalha espiritual, quando ele ora para Deus, ajoelhado diante de Deus, dizendo: Deus, manda o teu poder nesse momento, para que esses homens e mulheres saibam que tu és Deus. Elias viveu momentos intensos, de grande estresse, de muita atividade, de muita coisa ao mesmo tempo.
Isso foi um pouco antes de ele cair em profunda tristeza e depressão. Normalmente, em sentimentos de depressão, coincide com uma exaustão física e uma tristeza emocional, uma exaustão emocional. Parece que nós não temos mais força dentro da gente para reagir, para mexer, né? Então você pode ver que Elias, no versículo 46, Elias, depois que o holocausto havia sido queimado e que a manifestação do poder de Deus havia presente, Elias, ele sai dali onde estava e vai com o rei Acabe de volta para a cidade. Veja o 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Esse versículo parece não dizer nada, mas vou dizer para você o que significa esse versículo. Do Monte Carmelo até Jezreel, onde era a cidade, são aproximadamente 30 quilômetros, 27, 32 quilômetros. O texto diz que o rei Acabe saiu na frente. E era normal naquela época o rei ter um corredor, era esse o nome, o corredor que ia na frente da carruagem real. E esse corredor ele corria vários quilômetros na frente para verificar se a estrada estava segura, se a estrada era transitável, se não havia nenhum inimigo. Só que não aparece no texto aqui o corredor do rei Acabe. Talvez ele tenha sido um dos profetas e tenha acabado também. E Elias então toma essa atitude. Ele corre do Monte Carmelo, alcança a carruagem do rei, passa pela carruagem do rei e segue à frente da carruagem do rei. Isso porque o poder do Senhor veio sobre ele, mas exigiu uma força física tremenda de Elias. Uma força física muito grande. Uma das coisas que acontece também aqui no texto com Elias, antes de ele entrar em profunda depressão, é uma profunda desilusão e uma profunda decepção com o que ele achava que devia acontecer. No versículo 39 do capítulo 18, você pode ver que quando o povo de Israel viu o poder de Deus se manifestando do céu, queimando aquele altar, o povo de Deus caiu prostrado. E diz o texto que eles gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eles ficaram tocados por aquilo, e Elias ficou eufórico, porque ele disse: finalmente, o povo reconhece que Deus é o nosso rei. Mas nada mudou. Eles declararam que Deus era Senhor, mas na sequência nada mudou. E Elias então corre na frente, né, como falei antes, porque antes do rei Acabe, e o rei Acabe estava naquele momento junto com Elias, concordando com Elias. Versículo 41, Elias conversa com o rei Acabe, diz assim: Acabe, vai comer e beber. A chuva pesada já está vindo. Acabe tinha visto a vitória. Acabe tinha visto o poder de Deus. E Acabe estava assim, o rei estava assim com os olhos arregalados para Elias. E Elias chega para o rei e diz: está tudo bem, rei. Tu come alguma coisa? A chuva está chegando e assim que der o senhor pode viajar, voltar para casa. E o rei disse: combinado, Elias. Estou contigo. Vou comer alguma coisa, vou pegar minha carruagem e vou voltar para casa. Elias disse: o rei está comigo. Que legal. O povo se arrependeu. O rei está comigo. Essa virada do povo de Israel agora a coisa vai dar. E o que aconteceu quando eles chegam no palácio? Diz ali que Acabe se encontrou com a maravilhosa esposa dele, chamada Jezabel. Nunca dê esse nome para o seu filho, para sua filha. Não é legal, a história da mulher aqui não é muito legal. Essa mulher não é de Jesus.
Mas Jezabel ficou furiosa com Acabe. Jezabel ficou furiosa com Elias. Jezabel ficou furiosa com aquilo que ocorrera ali. E Elias achava que ela ia receber eles muito bem. Afinal, aquele corredor que vinha na frente ali, da carruagem do rei, quem era? Elias. Quem saudou a comitiva do rei na chegada, ou quem foi o primeiro a chegar, quem era? Elias. Elias disse, agora está tudo em casa. E o que Jezabel diz? Jezabel mandou um mensageiro para Elias, capítulo 19, versículo 2, diz assim, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que vocês fizeram, o que você fez, Elias, com os meus profetas. Então Elias ficou desiludido, Elias ficou decepcionado. As expectativas de Elias de que as coisas mudariam depois das grandes vitórias que Deus deu para ele, depois de ele servir a Deus e notar o arrependimento do povo, depois de não ter chovido, ele ora e chove novamente, nada pode deter o avanço do reino de Deus agora, nada pode me deter, Elias pensou, nada pode deter esse movimento de Deus aqui, que está acontecendo aqui, até que uma mulher baixinha, pequenininha, diz assim, eu vou te pegar até amanhã, se eu não te pegar até amanhã, Elias, e ele se apavorou com essa ameaça da mulher, ele não conseguiu discernir que aquela ameaça daquela mulher provavelmente era uma reação de pavor dessa mulher, porque ela percebeu que ela perdera, ela percebeu que aquilo que ela planejara com seu marido, aquilo que era a direção dela para o povo de Israel, não foi bem sucedido. E ela, para se defender, talvez dissesse, eu vou te pegar amanhã. E ele não conseguiu perceber que o Deus que ajudou ele a vencer 400 profetas, poderia aniquilar aquela mulher, poderia fazer aquela mulher ficasse muda, sentada numa cadeira de rodas, não existia cadeira de rodas naquela época, mas alguma coisa parecida com essa. Ele não conseguiu avaliar o que era importante e o que não era importante, ele não conseguiu avaliar aquilo que era risco e aquilo que não era risco. Por quê? Por que Elias perdeu o discernimento? Porque ele estava profundamente triste, profundamente deprimido. Pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas profundamente amarguradas, perdem o discernimento quanto à gravidade da situação ou não, ou o que deve fazer, não deve fazer. A gente se perde, a gente fica confuso. Essa é a história de muitos de nós. É assim que aconteceu na vida de Elias, pelo texto bíblico, e talvez você que está sentado aqui já tenha percebido algum movimento desse na sua vida. Grandes vitórias, pequenos desafios, grandes derrotas. Esgotamento emocional, estresse. Um tempo muito bom na vida, um tempo muito ruim na vida. E assim a gente vai oscilando. Vamos continuar o texto. Se você seguir comigo aqui. Nós paramos ali no versículo 9, a segunda parte diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 10 do capítulo 19, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Agora estão procurando matar-me. É interessante perceber que o movimento de Elias foi até o Monte Horebe. Se você pesquisar onde fica o Monte Horebe, em Deuteronômio 4:10, em Êxodo 19, o Monte Horebe também é conhecido como Monte Sinai. O monte onde Deus encontrou com o povo de Israel a primeira vez e deu as tábuas da lei. Não sei se foi conscientemente ou se foi inconscientemente, o texto bíblico não fala, mas o movimento de Elias
nesses 40 dias e 40 noites, foi tentar procurar onde ele talvez achasse que a presença do Senhor estava. Mas ao mesmo tempo, ele também queria se esconder e queria ficar incógnito, que ninguém encontrasse ele lá. Ele não queria deixar vestígio para ninguém. Mas Deus, ele toma a iniciativa e procura Elias. Deus faz a seguinte pergunta para ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui no Monte Horebe? Versículo 9. O que é que você está fazendo aqui no Monte Horebe? Será que Deus não sabia o que ele está fazendo lá? Parece aquela pergunta que Deus fez para Adão e Eva, né? Adão, onde estás? Parece que Deus perdeu Adão no meio do jardim. Deus não havia perdido Adão no meio do jardim. Por que Deus pergunta para Elias: Elias, onde é que você está? O que você está fazendo aqui? Deus não havia pedido para Elias ir para lá. Não há uma ordem no texto bíblico que Elias devia até o Monte Horebe. Ele foi por conta. Por isso eu presumo que ele foi até o lugar onde ele achou que Deus poderia estar, a presença de Deus poderia estar lá, e ao mesmo tempo ele estaria escondido e protegido. Um movimento natural de alguém que cria em Deus. Um movimento fluido de alguém que acreditava no Todo-Poderoso. Mas o que você está fazendo aí, Elias? Você está fazendo o que aqui mesmo? E Elias não responde para Deus a pergunta que Deus fez. A pergunta correta devia ser: Deus, eu estou fugindo. Deus, eu estou escondido. Eu estou com medo. Aliás, eu queria que o Senhor me matasse, porque eu não quero mais viver. Essas são as respostas corretas. Mas como é que Elias conversa com Deus? Eu vejo Elias desabafando com Deus. Elias começa a abrir o coração dele e falar tudo o que aconteceu. Elias falou: olha, eu fiz tudo certo, Deus. O Senhor mandou fogo, eu tive vitórias, mas os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram, o povo não te quer mais, Deus. E além do mais, Deus, seguinte, o pessoal está me perseguindo, eles querem me matar. Ele só enxergava essas duas coisas. O povo rejeitou a Deus e eles querem me matar. E Elias então se sente só, porque ele diz aqui: ninguém mais está comigo, ninguém me quer, eles querem a minha morte. Eles querem a minha morte. Versículo 11. Deus volta a falar com Elias. Deus disse para Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E continua então, ali o texto, mostrando como Deus começou a tratar Elias do ponto de vista espiritual. Deus havia dado para Elias água e comida. Deus encontrou Elias na fuga dele. E Deus começa a tratar então o coração de Elias. E o texto diz assim, versículo 11. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Interessante notar que Deus, no Monte Horebe, o Monte Sinai, o monte onde as tábuas da lei foram entregues, Deus se manifesta ali de uma forma espetacular, quase igual como ele havia se manifestado para Moisés há muitos anos antes.
Êxodo 19 conta como Deus encontrou o povo de Israel, quando o povo de Israel estava fugindo do Egito. Ele se encontrou no Monte Sinai. O texto bíblico diz que viam sinais como trovão, raios, nuvens saíam do chão e subiam até o céu como se fosse fumaça, e o Senhor havia descido em chamas de fogo sobre o Monte Sinai, Êxodo 19, isso, e o monte tremia como se fosse desabar. O povo de Israel, quando viu aquilo em Êxodo 19, ficou apavorado. Acharam que eles seriam engolidos pelo poder desse Deus grandioso. Anos depois, Deus se manifesta para Elias, da mesma forma como ele havia se manifestado para Moisés. Elias era um profeta, sabedor da história do povo de Israel. Elias sabia exatamente que naquele lugar que ele estava, há anos atrás, Deus havia encontrado o seu povo ali. Elias sabia, Deus usou a mesma linguagem que ele usou para Moisés, para se comunicar com Elias. Fogo, vento. Muito interessante, a primeira manifestação foi um vento, a NVI diz um vento fortíssimo, e esse vento era quase um furacão, porque as rochas se despedaçavam. Está certo que não é basalto naquela região, mas as rochas se despedaçavam. Então, foi uma manifestação poderosa de Deus diante de Elias. Mas o que me intriga é que as 3 vezes em que Deus se manifesta para Elias, o texto diz, e Deus não estava no vento, e Deus não estava no fogo, e Deus não estava no terremoto. Por que é que Deus se manifesta se ele não estava lá? E Deus acabara de convidar Elias para sair, para estar na presença do Senhor. Eu aceito outro tipo de interpretação. Você pode procurar como eu procurei. Há muito silêncio sobre essa passagem bíblica, sobre esses eventos extraordinários que aconteceram. Mas para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, Deus usou a mesma pedagogia que ele usou com Moisés para poder falar com Elias. Mostrando para Elias, rapaz, nesse lugar, anos atrás, eu apareci para o povo e a partir dali o povo começou a andar comigo. Ele usou sinais, manifestações que ele conhecia, todas elas poderosas, fortes, para mostrar para Elias que esse é o mesmo Deus que se manifestara anos antes para Moisés e seu povo. Só que por que é que Deus não estava presente nessas manifestações? Como é que Deus se apresentou a ele? A Bíblia diz que depois do fogo, versículo 12, houve um murmúrio de uma brisa suave. Não sei se já aconteceu com você de estar sentado numa varanda, uma tarde de verão, tomando um chimarrão, aquela tarde abafada, né? Daqui a pouco vem uma brisa boa. Tu diz, que brisa gostosa. A gente não fala assim. Ou embaixo de uma árvore, num pomar, um dia quente, você está sentado ali e vem aquela brisa. Tu diz assim, olha que brisa boa. E as árvores balançam, você sente a brisa se envolvendo, uma sensação gostosa. Para mim, o que Deus queria mostrar para Elias é que sim, Deus tem poder de se manifestar de uma forma espetacular, de uma forma poderosa, sobrenatural, milagrosa. Mas Deus usou algo tão comum, tão diário, tão corriqueiro como o vento, como a brisa suave, que entrou e tomou conta do rosto de Elias, das roupas, das vestes dele. Deus queria dizer, eu estou te envolvendo com a minha presença. O meu sopro está contigo. E o meu sopro está contigo, Elias. A minha presença está contigo, não só em momentos espetaculares. A minha presença está contigo de uma forma simples, mas perceptível a cada dia da tua vida, a cada momento, Elias. Dentro da caverna, fora da caverna, em cima do monte, falando com aquela mulher terrível que é a Jezabel, aquela bruxa. Em todos esses momentos, Elias, eu estava contigo. Eu te cuidei, eu te dei comida, eu te dei água. Deus procura mostrar para Elias que de uma forma singela, simples, mas perceptível e real, Deus está com ele a cada momento.
a cada passo que ele dá, a cada tentativa de fuga de Elias de Deus, Deus diz: não adianta, eu sempre estou onde tu estarás, não há lugar que tu possas ir para longe de mim. Elias achou que ele estava sozinho. Ele diz: Senhor, eu fiquei sozinho. Versículo 14 diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E no fim ele termina dizendo: eu sou o único que sobrou. Ele se sentia só. Versículo 18, no entanto, diz assim: Deus diz: eu fiz sobrar 7.000, cara. Você não está sozinho, Israel. E tem outras pessoas lá que me servem, que são teus companheiros. Quando nós estamos deprimidos e tristes, nós achamos que Deus não está conosco. Achamos que Deus nos esqueceu. Achamos que a presença dele não vai conosco e achamos que nós estamos sozinhos. O que Deus está mostrando para Elias aqui é que não há um lugar que ele possa se esconder da presença de Deus. Por isso que Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Você está com medo? Você acha que aqui você vai fugir de mim? De mim não. Não fuja das coisas que você precisa enfrentar. Eu não quero fazer uma teologia aqui do vento, da brisa, mas se você abrir sua Bíblia para o Novo Testamento, eu não posso deixar de lembrar do Evangelho de João, quando Jesus conversa com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para Jesus: o que é necessário para que eu nasça de novo? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, responde para Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. A figura da presença de Deus aqui é o vento. O vento vem, o Espírito de Deus ele vem, ele toma conta, ele vivifica, ele regenera, ele traz vida, traz esperança. Possivelmente é isso que Deus queria mostrar para Elias ali, que a presença dele era presente. E não só isso, que a presença de Deus na vida de Elias, o Elias, um homem comum como nós, sujeito a todo tipo de tentações, medos e provações. O Elias deprimido, que o Espírito de Deus na alma daquele homem podia vivificar aquilo que estava morto. Aquela depressão, aquela tristeza, aquela desvalia, aquela falta de sentido para a vida, aquele desejo de morrer, de fugir, o Espírito de Deus podia entrar na vida daquele homem e podia transformar, podia fazer algo diferente, algo novo, assim como Jesus falou para João aqui. O meu Espírito, ele age de uma forma que nós não controlamos. O meu Espírito, diz Jesus, ele age de uma forma que nós não percebemos, mas ele quando chega, dá para sentir. Ele muda o coração, ele transforma aquilo que era morto. A salvação é isso, regeneração é quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração e ele traz vida ao nosso espírito que está morto, ao homem espiritual que não vive, que nós carregamos um cadáver junto da gente, que é o nosso ser espiritual. E o Espírito Santo vem e traz vida, traz um novo sopro para nós. Esse sopro Deus quer trazer sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Mas o convite de Deus para você que anda triste, que anda deprimido, está no versículo 11 de 1 Reis. Saia da caverna, fique no monte, venha para a minha presença. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Elias correu para o monte do Senhor. Mas ele foi surpreendido pela conversa com o Todo-Poderoso. Tanto que ele sai e bota o lenço, no rosto, porque ele acha que ele vai ver a glória de Deus e ele não poderia subsistir diante da santidade de Deus. O convite de Deus para Elias é: saia da caverna, venha para fora, e eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou trazer um sopro sobre você da minha presença, que vai trazer vida onde não tem.
Esperança onde já morreu a esperança. E aí no meio da depressão, você pode experimentar uma esperança que só pode experimentar, não quem toma Tofranil, Anafranil, Lexotan, Lorax, ou seja, o que você está tomando, mas uma esperança bendita, porque os remédios contra a depressão, eles trabalham no sintoma da depressão, naquilo que aparece da depressão, não curam aqui dentro. Quem cura a alma é o Pai da nossa alma, através do Espírito Santo de Deus. Ele entra na nossa alma e traz vida àquilo que já não tem mais vida. Você tem vivido na caverna? Você tem se escondido de Deus? Por quê? Qual é a tua tristeza? Sabe por que Deus perguntou para Elias: onde é que você está, Elias? Porque Ele queria que Elias falasse, para que ele mesmo pudesse ouvir aquilo que ele estava falando. Como Davi, várias vezes, falou com a própria alma dele: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Por que Davi falava com a alma dele? Porque nossa alma é esquecida, porque nossa alma é confusa. Uma alma deprimida é uma alma sem discernimento, é uma alma sem lucidez, é uma alma confusa, uma alma que quer morrer. Saia da caverna, dê um passo para fora e sinta a doce presença do Espírito Santo e poderoso de Deus toma conta de você como uma brisa suave que sussurra no seu ouvido, faz o seu cabelo abanar e traz um calor aqui dentro que vivifica. É a nova vida soprada em você, é uma nova esperança soprada na sua vida. Deus Todo-Poderoso pode regenerar, transformar qualquer coisa. Se você perdeu sua esperança, você é um sortudo, porque lá no Monte Horebe você vai encontrar o Deus de toda a esperança. Quando nós não temos, Deus tem, e tem de sobra. E quando nós não sabemos como agir, Deus age. Mas o convite é que você saia para fora da caverna e ouça aquilo que Deus está falando para você. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. De uma forma tão rápida, hoje passamos um pouquinho sobre o que Elias viveu na vida dele, essas euforias, atividades intensas, grandes vitórias, profundas decepções, emoções bagunçadas, pequenas ameaças, grandes decepções, fuga. Ó Jesus, ó Espírito Santo, Tu conheces aqui a nossa vida. Que essa mensagem de Elias possa fazer um paralelo com a nossa vida, com a nossa situação hoje, e possa trazer confrontação para a nossa vida, diante da palavra de Deus e do convite de Deus. Na verdade, a ordem de Deus é: saia da caverna. Nós não temos opção. A caverna é um lugar de isolamento, de morte. A opção nossa é obedecer a Deus, sair da caverna, ir até o monte e desfrutar da presença do Senhor. Se há alguém aqui hoje, Pai, que está com a alma despedaçada, com a alma deprimida, tem lutado com tristeza por vários dias, com decepções, que Tu possas com Teu Espírito tocar no coração dessas pessoas nesse momento, Pai. Que o Teu poder, não o meu, o Teu, que é o único que presta, que é válido, possa trazer um renovo, trazer vida, aquele cheiro de morte que está no coração dessas pessoas, Pai. Vivifica a nossa alma à medida que nós vivificamos o nosso espírito, a nossa relação contigo, a nossa interação com esse Deus Todo-Poderoso. Bendito pela Tua palavra, Pai, porque ela traz esperança para as nossas emoções confusas. Te louvamos, Pai,
Em nome de Cristo.